Deixa eu ver, acho que tá gravando. Tá. Muitas vezes a gente coloca prioridades em coisas que não deveriam ser prioridade na nossa vida. Por exemplo, a gente coloca o trabalho acima de tudo, a gente coloca o dinheiro acima de tudo. E um dos meus maiores erros que eu tive na minha vida, num período da minha vida em que eu trabalhei muito, eu tive que começar a trabalhar muito, foi deixar para responder a minha família no WhatsApp no final do dia, porque eu estava muito preocupada com o meu trabalho. Eu respondi as minhas alunas, eu respondi as pessoas que eu estava vendendo produtos e eu não respondi a minha família. E se eu não coloco prioridade para minha família, eu não vou colocar prioridade para Deus. E esse é o maior erro que a gente pode cometer na nossa vida, não ter a presença de Deus. E isso impacta também na nossa família, isso impacta também nos nossos relacionamentos, relacionamento com o esposo, relacionamento com amigos, em absolutamente tudo. Então, se não tiver Deus, não tem nada. Deixa eu ver aqui com vocês, quem aqui tá se sentindo um pouco ansiosa ou preocupada nos últimos dias e tá buscando algum alívio, algum tipo de paz ou qualquer coisa. Sabe aquela coisa que a gente já não sabe mais o que fazer e aí você entrou nessa live e tá aqui, Carol, eu tô aqui porque eu talvez aqui tenha uma palavra que me acalme, que me alivie. Se vocês quiserem compartilhar quem tá assim, coloca aqui no chat. Porque a palavra que eu preparei hoje, enquanto eu tava preparando ela, Deus falou muito forte no meu coração. Mas tocou muito e ele falou: tem alguém precisando dessa palavra. Tem alguém aqui que tá tão preocupada com tudo que vai acontecer amanhã que simplesmente esquece de agradecer o hoje. E eu entendo esse sentimento, porque por muito tempo eu fui essa pessoa. Eu fui a pessoa mais preocupada. E eu olhava para as pessoas que tinham fé, eu escutava pessoas de fé falando que você tem que descansar em Deus e eu me perguntava, mas como? Como descansar em Deus se eu tô sem dinheiro para pagar isso aqui? Como descansar em Deus se o meu trabalho não tá dando certo? Como descansar em Deus se eu já tentei, recomecei várias vezes e simplesmente as coisas não estão saindo do lugar? Como confiar? Só que descansar em Deus, vocês podem pensar assim, e era o que eu pensava também. Então eu vou não fazer nada, tem que descansar. Ficar com a perna pro alto, descansar e deixar Deus trabalhando na minha vida. Mas na verdade, descansar em Deus é simplesmente confiar. Só que nós, seres humanos, temos a necessidade de ver para quê? Ver para crer. É que nem Tomé, um dos discípulos de Jesus. A gente fala que ele é o que tem que ver para crer. Que tem que aparecer todos os sinais, que tem que aparecer todos os milagres, todas as maravilhas. E se Deus ainda não apareceu para você, se Deus ainda não fez um milagre na sua vida, não significa que ele não te vê. Não significa que você não deva confiar. Por quê? Na Bíblia, que é esse livro maravilhoso aqui, que a gente já vai ler, uma passagem incrível que eu amo, amo, amo. Na Bíblia fala diversos, mas diversos milagres que Jesus fez em carne e osso no mundo. Além dos milagres que existem, que Deus faz todos os dias na vida de todas as pessoas. E eu tenho certeza que, mesmo que Deus não fez um milagre na sua vida, Ele já fez pequenas ações que levaram você a confiar, que te livraram de certas coisas, que fizeram você talvez conhecer uma pessoa que foi abençoada na sua vida. Às vezes não precisa ser algo grandioso para que Deus se mostre na sua vida. Não precisa ter o maior milagre do mundo. É lindo as histórias de milagre. Por exemplo, o meu milagre, que eu morri e ressuscitei. Uou, que história incrível! E aí muitas pessoas se perguntam, mas por que Deus não fez um milagre?
comigo? Por que que Deus cura outras pessoas e não me cura? Por que que Deus fala e se mostra tanto para outras pessoas e comigo não? Mas talvez vocês possam começar a se perguntar: você está buscando o suficiente Ele para que Ele venha até você? É que nem num relacionamento recíproco. Como você quer ter um bom casamento se você só pede, pede, pede e não dá em troca? Se você não busca a pessoa, você quer o carinho da pessoa, mas não busca ela. Não faz sentido. Só que Deus ainda assim, Ele te vê. E Ele tá vendo exatamente você passar pelo que você tem que passar. E se Ele ainda não te curou, se Ele ainda não te livrou de alguma coisa, é porque ainda não é o tempo certo disso. E quando eu entendi essa questão do descanso, eu entendi o que é confiar. E hoje eu confio. Eu vou falar, não vou falar 100% porque eu ainda sou humana e eu me pego às vezes preocupada. Boa noite, Josi. Oi, Carol, cheguei agora. Boa noite, Josi. Seja muito bem-vinda aqui. E às vezes eu me pego preocupada com pequenas coisinhas. Só que na hora eu já paro, já vou pro meu quartinho, já me coloco de joelhos e já peço: Senhor, repreenda esses meus pensamentos de preocupação, porque eu sei que a paz está em você. Eu sei que você cuida de tudo. Eu sei que você provê tudo, porque mesmo no meu pior momento, você me manteve aqui. Mesmo no momento em que eu tava com mais desesperança na minha vida. Então pensem no pior momento da vida de vocês. Vocês conseguiram superar. Deus fez com que vocês superassem, mesmo que naquela época vocês nem acreditavam em Deus, talvez. Então, o mesmo Deus que realiza isso uma vez na sua vida, Ele é capaz de realizar cada vez mais. Então, agora, cada vez que acontece alguma adversidade, por exemplo, que nem eu tava falando pra vocês aqui no começo, a minha mãe, né? Eu tô tentando colocar ela nessa chamada, tô falando aqui com ela, ela não tá conseguindo entrar no Zoom. Mas a minha mãe agora, ela tá com um problema na visão que os médicos falaram que não tem solução. E que não tem como fazer a cirurgia porque é de alto risco. E eu até peço que vocês orem também pela vida da minha mãe. E quando ela me falou isso, eu fiquei triste. Mas eu também pensei, Deus é o Deus de milagres, Deus é o médico dos médicos. Ele é capaz de curar, ele já fez diversas curas em relação a olhos. Então, se ele me curou, se ele fez 2 milagres na minha vida, eu tenho certeza que com a minha fé e a fé da minha mãe e com o poder da oração, ele vai curar ela também e nós teremos um testemunho. Então, isso é confiar. Eu não sei se é da vontade de Deus curar ela. Não tem como eu controlar isso. E aí entra a sabedoria entre respeitar a vontade de Deus e não ficar com raiva dele. Entra a sabedoria de saber, se Deus fez, glória a Ele. Se Ele não fez, glória a Ele. Isso traz uma paz, eu tô até arrepiada, eu sempre me arrepio quando eu falo isso, e é muito parecido com a história de Jó que eu falei em outro encontro com vocês, que tem a passagem que ele fala: Deus me tirou e Deus me deu e Deus me tirou, bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Isso faz com que a gente não tenha raiva de tudo que acontece com a gente. E quando vem algo difícil, um momento difícil, a gente possa olhar com os olhos dele. Que a gente seja cada vez mais parecido com ele. E eu não tô aqui para fazer uma live de motivação, apesar de Deus nos motivar e nos trazer uma paz inexplicável, porque Ele traz. Mas eu tô aqui para trazer uma palavra, aquela palavra que você fala, levei uma lapada na cara, que é disso que a gente precisa. Porque Deus, ao mesmo tempo que Ele nos traz paz, Ele nos constrange. Ele nos constrange ao ponto de a gente olhar para as nossas ações e sentir vergonha.
do que a gente está fazendo, dos erros que a gente está cometendo. E uma das coisas mais importantes que eu quero trazer para vocês hoje é que vocês imaginem Jesus. Se você ainda não conhece um pouco da palavra, não tem problema nenhum. Se você ainda nem leu a Bíblia, não tem problema nenhum. Eu era essa pessoa também. Mas para que você possa entender quem é Jesus, Jesus é aquele que perdoa qualquer pessoa. Não importa o que você fez, não importa o que fizeram com você, não importa o que você pensa de você, não importa o que falaram de você, Deus te enxerga de uma forma com amor. Ele te ama e você é filha dele. Não importa se você não tem um pai terreno nessa terra, não importa se você não tem um pai presente, não importa se o seu pai infelizmente já não está mais nessa terra. Você tem um pai que te ama e que cuida de você. E que você pode contar com ele para tudo, para qualquer coisa, em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar. Você pode estar em qualquer momento do seu dia, em qualquer lugar, que ele vai estar lá. E deixa eu contar um segredo para vocês. É de graça conversar com ele. Você não precisa pagar 30 mil num curso. É de graça. Tô só perguntando pra minha mãe aqui o que tá acontecendo. Eu quero muito que ela entre nessa live. Vocês me perdoem, tá? Mas vocês me entendem também, né? É de graça falar com Deus. Então por que você não fala? Você tem 24 horas no seu dia. Por que meia hora você não tira pra Deus? Carol, mas eu não sei como falar com Deus. Fale isso pra Ele. Deus, eu não sei como falar pra você. Esses dias mesmo, eu tava orando. E muita gente pode falar que é errado a forma que eu oro, mas pra mim não existe certo ou errado quando tem Deus, quando tem Espírito Santo, quando tem conexão. Não existe certo ou errado, não existe eu tenho que entender a Bíblia inteira. Pra mim não existe quando eu sinto a presença dele. E eu tava orando esses dias e eu falei, literalmente, eu comecei a orar literalmente assim: Deus, eu não sei o que eu vou orar hoje, mas eu só preciso de você. Eu só preciso de um abraço, mesmo que seja à distância. E naquele momento, eu queria tanto que Jesus estivesse aqui para que ele pudesse me abraçar. Mas como ele não estava, eu pedi a Deus. E eu senti esse abraço, mesmo ele não estando em carne e osso. Então você tem o poder todos os dias de parar durante o seu dia para ou agradecer, ou lamentar o que está te afligindo, ou falar o que está te preocupando, para que você possa ser renovada, ou simplesmente para escutar o que ele tem para te falar. Simplesmente escute. Pare o teu dia, se precisar, coloca música. Veja a melhor forma que você encontra Deus, se é indo na natureza. Eu, quando tô na natureza, eu olho pro céu e eu sinto Deus. Mas eu também sinto Deus quando eu tô no meu quarto. Eu também sinto Deus, às vezes, tomando banho. Eu sinto Deus quando eu tô no meio de uma palestra cheia de gente. Eu sinto Deus em todo lugar. E é isso que a gente deveria se preocupar todos os dias. E por isso que eu vou falar de preocupação. Vocês vão, a partir de hoje, fala assim, ó, repete comigo. Eu não tô escutando vocês repetindo, mas se vocês não estão prestando atenção no que eu tô falando, se vocês estão lavando a louça, fazendo qualquer coisa, vocês param agora, presta atenção aqui, traz atenção aqui e fala assim: a partir de hoje eu vou trocar as minhas preocupações. Eu vou parar de me preocupar com o que eu não controlo e eu vou me preocupar em ser mais parecida com Jesus. Vamos repetir de novo, para vocês entenderem. E vocês vão falar isso no espelho todos os dias, quando vocês acordarem ou quando vocês estiverem aflitas. Eu vou trocar as minhas preocupações. Eu vou parar de me preocupar com coisas terrenas e vou começar a me preocupar em parecer
mais com Jesus todos os dias. Vamos ler a nossa palavra de hoje? Abram a Bíblia de vocês. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, tá escrito: As preocupações da vida. Vocês me mandam aqui no chat quando vocês abriram a Bíblia, por favor. Que agora vai dar certo minha mãe entrar nesse Zoom aqui. Vai entrar bem na hora da palavra. Vocês me confirmam se vocês abriram a Bíblia? Alguém me confirma, por favor? Mateus 6, a partir do versículo 25. Vou escrever aqui no chat. Tá escrito: As preocupações da vida. Bora lá então? Pronto, gente, acho que minha mãe entrou aqui. Glória a Deus, aleluia. Bora. Mateus 6, 25. Eu gosto de ir lendo e falando com vocês. Ó, minha mãe aí, usuário. Maravilhosa. Gente, minha mãe é linda. Se vocês estão vendo as câmeras ali, eu acho que ela é a única que tá com a câmera aberta. Minha mãe é maravilhosa, tem 54 anos, olha só essa carinha. Espero que eu tenha essa genética também. Eu vou ter, né? Porque eu sou tua filha. Ó, eu vou... Deixa eu ver se dá pra... Pera aí. Ó, eu vou marcar ela. Ó a minha mãe aí, gente. Ó, mãe, estão botando aqui. Linda! Só falta tu abaixar um pouquinho tua câmera pra aparecer tua cara. Que linda! Gente, minha mãe é maravilhosa. Só tá sem som, mãe. Deixa eu ativar. Pera aí. Deixa eu ver se ela consegue ativar o som. Aê, Acho fala aí, mãe. Oiê, pessoal. Maravilhosa, minha mãe. Pronto. Ai, meu Deus. Conseguiu? E aí, Consegui, mãe? mas eu não tô vendo ninguém. Não, não tem problema, só precisa ver eu mesmo. Ah, Ó, é? falaram aqui no chat, vizinha de estado, tem uma menina que mora aí do lado de São Bento. Ela mora em Agudos. Ah, sim, quando a gente vai para Curitiba, passa em Agudos. Para em Agudos, na verdade, na grande rodoviária de Agudos. Sim. Ó, mãe, antes de tu entrar, eu já pedi pra todo mundo orar e no final a gente vai orar também pra tua questão do olho, tá bom? Ah, tá, tá. Agora eu vou, Obrigada. vou tirar o teu microfone aí, tá? Aí eu vou continuar aqui. É só Tá, assistir agora, tá, mãe? tá bom. Depois a gente se fala. Ai, maravilhoso, gente. Minha mãe é linda. Vamos lá. Mateus 6, 25. Portanto, eu digo: não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ele traz aqui que as aves, mesmo sem elas terem o trabalho braçal que nem a gente tem de conseguir comida, de conseguir alimento, Deus as alimenta, de certa forma. Então, por que nós nos preocupamos com o que comer, com o que beber, com o que vestir? Eu sei que no mundo que a gente vive, no mundo que tá tudo tão difícil, que tá tudo tão complicado, no sentido da questão financeira, Carol, como eu não consigo me preocupar?
Mas eu falo de novo, se Deus te proveu até aqui, Ele vai continuar te provendo. E essa parte aqui, a minha interpretação do versículo 27 foi: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Tem várias interpretações da Bíblia e é incrível a capacidade de você ler a mesma palavra várias vezes que você vai ter diferentes interpretações cada vez que você lê. E a minha interpretação foi: por mais que se preocupe, você pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então, mesmo que você se preocupa, de quanto vale essa hora que você se preocupa? Porque você tem 24 horas que Deus te deu disponível todos os dias para você viver, para você seguir a vontade dele, para você fazer maravilhas, para você servir os outros, para você ajudar outras pessoas, e você gasta essa hora se preocupando com o que muito provavelmente não vai acontecer. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Aqui Jesus traz uma lapada que eu falei para vocês. Ele sempre traz em forma de parábolas. Os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem. E Salomão, que foi quem escreveu o provérbio, se vestiu como um deles, com linho. Então, se Deus veste essa erva, que é plantada e depois queimada, ele não vai vestir você, filho de Deus, que é amado, protegido, ungido por ele, que merece todas as coisas boas da vida. Então, por isso que eu digo, pare de se preocupar com tudo que acontece com a sua aparência, com o que você vai vestir, com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que vai acontecer amanhã, porque a gente vai chegar no final desse capítulo aqui, vocês vão entender o que eu tô falando. Versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus já sabe que vocês precisam das coisas básicas. Então, ele vai prover em qualquer situação. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O que ele fala aqui? Se você tiver a presença do Senhor, não importa o que aconteça, ele vai continuar te provendo, seja com comida, com roupas, com bebidas. Eu sempre peço a Deus. Eu penso assim, de verdade, eu espero que vocês pensem assim também. Eu prefiro, se alguém chegasse para mim e falasse: eu te dou 30 milhões de reais, mas você vai ficar sem a presença de Deus na sua vida, ou eu te dou zero, não te dou nada, e você continua com a presença de Deus na sua vida, eu vou ficar com nada. Porque de nada vale milhões de reais sem a presença de Deus. Porque quando eu tenho Deus, ele vai acrescentar, ele vai fazer milagres, ele vai curar. Eu tenho certeza disso, porque eu conheço ele. Porque eu conheço o que está escrito aqui nessa Bíblia. E por isso que é importante a leitura da Bíblia, que a gente conheça a intimidade do Senhor, para que a gente possa enxergar e confiar nele, buscando realmente ele, por meio da oração. E continua aqui: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Todos os dias, ao acordar de manhã, eu me olho no espelho e eu falo: Senhor, que o Senhor me guie hoje pela tua vontade, não pela minha. Mesmo que eu tenha tarefas a cumprir, eu tenho uma lista gigante de coisas para fazer, mas se não for da vontade do Senhor, que o Senhor me mande fazer o que eu tenho que fazer. Então, muitas vezes eu tô trabalhando, tô fazendo as coisas e Deus para e fala: é hora de orar. É hora de falar com alguma pessoa que precisa de uma palavra. É hora de você falar mais sobre Deus no Instagram. É hora de gravar um vídeo sobre Deus para que cheguem mais pessoas. Porque o amanhã vai trazer as próprias preocupações. Então foque no que está hoje. Que nem disse, basta cada dia o seu próprio mal.
Capítulo 7. O julgamento ao próximo. Não julguem. Esse aqui é uma lapada, tá? Presta atenção. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no teu próprio olho? Por que você se preocupa com o que o outro está fazendo e não olha para o que você está fazendo? Por que você reclama da forma que o outro está te tratando se você trata ele da mesma forma? E aí eu trago uma questão muito importante para vocês refletirem. Com quem vocês moram na casa de vocês, seja esposo, seja família, seja filho, seja qualquer pessoa, ou as pessoas que estão ao seu redor. Por que a gente trata mal as pessoas que a gente mora? Sendo que a gente não trataria essas pessoas dessa forma se fossem desconhecidas. Porque começa uma rotina dentro de casa e começa, muitas vezes, a virar tanta rotina que começa um a tratar o outro com grosseria. Sendo que você não trataria uma pessoa desconhecida que você acabou de começar a conversar dessa forma. Então, por que as pessoas mais importantes da sua vida, as pessoas que você ama, você está tratando assim? E isso me constrange. E todos os dias, Deus me constrange e eu paro e eu peço perdão por não estar agindo da forma que ele agiria. E em todas as minhas ações, todas, isso aqui mudou a minha vida, todas as minhas ações, eu paro e eu penso, o que Jesus faria? Porque Jesus foi o Jesus que, mesmo sendo traído por Judas, então, para quem não conhece um pouco da história, ele tinha discípulos. Judas era um deles. Judas andava ao lado dele, caminhava com ele, conversava com ele. Jesus fez tudo por ele. E mesmo assim, no final, na última Santa Ceia, Judas o traiu, entregando o paradeiro dele, para que pudessem crucificar ele, em troca de 30 moedas de prata. Dinheiro. E mesmo Jesus sabendo que Judas o traiu, na última Santa Ceia, o que ele fez? Lavou os pés de Judas. Naquela época, e até hoje, na verdade, mas naquela época, existia essa função das pessoas lavarem os pés das outras. E era considerado uma das funções mais humilhantes, porque você tem que se ajoelhar, pegar um pé que ficou o dia inteiro descalço ou trabalhando e lavar esse pé. E Jesus se ajoelhou aos pés de Judas e lavou os pés dele. E é essa humildade que a gente tem que ter na nossa vida. E é isso, dessa forma que a gente tem que pensar o perdão. Se Jesus, que foi traído e depois crucificado, massacrado, até a morte, até a última gota de sangue naquela cruz, lavou os pés de quem entregou ele, tu não vai perdoar uma pessoa que fez alguma coisa pra você? Olha a importância que a gente dá para as coisas e a gente não consegue entender. Mas tal pessoa fez isso e não sei o quê. Quem que vai julgar? É Deus, não é você. De novo, por que você repara no cisco que tá no olho do outro e não se dá conta do que tá no teu? Por que você fica julgando as outras pessoas? Julga a aparência, julga a forma como elas falam, julga a forma como elas te tratam. Você já parou para pensar a forma que você tá tratando as outras pessoas? Os erros que você tá cometendo? Porque o perdão é o principal para você pedir às pessoas à sua volta, para você resolver os problemas enquanto eles estão pequenos. Porque o problema acontece e o pecado acontece quando o problema já tá grande demais para resolver, porque você não reajustou a rota quando ele estava pequeno. Você não pediu perdão quando ele estava pequeno. Um pecado, por exemplo, de adultério, uma traição num relacionamento ou o fim de um relacionamento, não começa do nada. Não foi do nada que você decide se divorciar. Não foi do nada que uma pessoa decide trair outra. Foi nesses pequenos momentos
que não foi pedido perdão quando era necessário, que não foi resolvido um problema pequeno e ele se tornou grande e já não tinha mais volta, porque ele já estava grande demais. Então, o perdão, ele é o antídoto para matar a semente da morte. Morte do quê, Carol? Morte de relacionamento, morte de amizades, morte de relações no trabalho. O perdão é o antídoto que vai matar essa sementezinha pequena que vai crescendo, 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 crescendo. E se você não começar a perdoar as pessoas, ou perdoar a si mesmo, o seu problema vai ficar cada vez maior. Então, olhe para os seus pecados, olhe para as suas reclamações e realmente admita os seus erros, porque não tem problema nenhum você parar e chegar. Ninguém escuta a tua conversa com Deus, só você e Deus. Porque deixa eu contar uma coisa para vocês, Deus já sabe do erro de vocês. Deus já sabe dos pecados de vocês, vocês não conseguem esconder dele. Ele é aquele que vê tudo. Então, quanto antes vocês chegarem pra ele e falar, eu errei nisso, eu peço perdão por isso. Só que é muito mais fácil você pedir perdão todos os dias pelo erro que você cometeu no dia do que acumular 40, 30 anos de erros que você vai ter que pedir perdão. E quando você é perdão, quando você se humilha diante de Deus, depois ele te exalta. E quando eu digo humilhar, não é no sentido, meu Deus, eu vou ter que fazer coisas humilhantes. É pedir perdão. É admitir, eu errei. Eu errei, me desculpa. E eu vou tentar cada dia mais ser mais parecido com você. E a cada dia continuar fazendo tudo isso. Para que ele possa ver que você está disposto a seguir a palavra dele e seguir o que ele tem para sua vida. E assim vocês criam uma relação de amizade e também de aliança, que é o mais importante. Quando você tem essa aliança com Deus, você tem tudo que você possa imaginar. Continuando a ler no versículo 4. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Não sejam hipócritas de julgar os outros. O que Deus falou na última Santa Ceia antes dele ser crucificado e ser capturado? Amem uns aos outros como vocês me amaram. Mas além disso, ame os seus inimigos como vocês me amaram. E ele dá o maior exemplo prático disso lavando o pé de Judas. Ame os seus inimigos como vocês me amaram. E quando ele estava na cruz, ele diz, perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. As últimas palavras dele foram de perdão, mesmo com tanto sofrimento. E aí a gente parte pro versículo 7, né, do capítulo 7, a persistência na oração, que vai fazer sentido com o que a gente estava falando agora. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Inclusive, essa foi uma das primeiras frases de lembrança que eu tenho que minha mãe repetia toda vez quando eu era pequena. Faça para os outros o que você quer que eles façam para você. E aí eu encontrei essa frase na Bíblia. Por isso que eu falo, o livro da Bíblia é a sabedoria de toda a sua vida. Tudo que você precisa está escrito aqui. E peçam e será dado.
Por que Deus não me fez o milagre ainda? Você pediu? Quantas vezes? Por que Deus não fala comigo? Você falou com ele? Quantas vezes? Por quanto tempo? Mas eu falei com ele 1 dia, 2 dias, 3 dias, ele não me respondeu. Deus, ele permanece em silêncio muitas vezes por muito tempo para que ele veja a tua paciência, para que ele veja se você realmente está disposta a isso. Tanto que na grande maioria das curas que aconteceram com Jesus, ele chegava para a pessoa e ele perguntava: você quer ser curada? E a pessoa, muitas vezes, teve um caso que ele curou uma pessoa que já estava com uma doença que não conseguia andar há anos. E ele já estava no mesmo lugar, sentado, sem conseguir se levantar. E ele já perdeu as esperanças. Jesus chega nele e fala: você quer ser curado? E ele fala: mas não é possível, porque eu já tô aqui há muito tempo. Ninguém me ajuda, ninguém me olha, ninguém dá bola pra mim, ninguém me auxilia. E ele pergunta de novo: mas você quer ser curado? Você tem fé de que isso é possível? E ele, com sua grande desesperança, falou: sim, eu quero. Ele pediu e lhe foi dado. E uma das coisas mais importantes sobre milagre, gente, que sério, quando eu ouvi isso aqui, eu chorei tanto. E até hoje, todos os dias eu penso nisso, que é muito forte. Que os maiores milagres, os maiores testemunhos vêm quando os nossos planos já se esgotaram. Quando a gente não sabe mais quando é a solução ou quando os médicos não sabem mais qual é a solução. Para que não reste dúvida que foi Deus que fez. Porque senão nós humanos iríamos falar: não fui eu que fiz isso aqui, foi com a minha força, foi com a força do meu braço que eu consegui. Os milagres e os testemunhos, eles acontecem naquela hora que você fala: não tem como não ser Deus isso aqui. Não tem como, porque eu não conseguia mais ter força. Eu não tinha mais esperança, nem os médicos não tinham esperança. Eu vou dar um exemplo meu. Quando eu tentei tirar minha própria vida e eu fiquei inconsciente, eu estava inconsciente. E eu voltei à vida por meio de Jesus que me ressuscitou. Resta dúvida que foi Jesus, porque eu encontrei ele. Não tinha como eu, na força do meu braço, me ressuscitar. Não tem como isso acontecer. Da mesma forma que 2 anos depois, quando eu ainda continuava com síndrome do pânico, eu cheguei num estado que eu tava tendo crise todo dia, e eu não aguentava mais. E eu falei pro Senhor, eu lembro exatamente, eu tava deitada na cama, eu não aguentava mais ter síndrome do pânico. Eu olhei pra cima e eu falei: Senhor, eu não aguento mais, me leva, me tira desse mundo porque eu não aguento mais. Ou você faz algum milagre ou me leva porque eu não aguento mais. Então naquela hora minha força se esgotou. Eu não tinha mais força nenhuma para conseguir. E foi aí que eu soltei o controle. Eu não consigo, Deus, eu não consigo. E 2 dias depois que eu falei isso, eu estava deitada na mesma cama e eu senti uma mão no meu coração arrancando, me falando: filha, você está curada. A sua fé te curou. E a partir de agora você vai falar da minha palavra para o máximo de pessoas que você conseguir. Deus nos cura e a única coisa que ele pede é que a gente fale sobre ele. E muitas vezes a gente não faz isso. Vocês têm noção do poder de uma cura? Que é o que você mais quer. Aquela coisa que, cara, se Deus me curar, eu vou fazer de tudo. Aí Deus te cura, ele pede: espalha minha palavra. Tu fica quieta. Fica calada. Carol, mas como eu vou espalhar a palavra dele? Não precisa ser necessariamente no Instagram. Pra mim, foi a forma que Deus me falou. Abre o Instagram, começa a falar. Você pode achar um meio de falar sobre Deus. Sabe, um exemplo que eu dou pra vocês, que eu achei incrível. Eu vi aqui, Carol, vou precisar sair. Uma ótima noite a todas. Que Deus abençoe. Deus abençoe.
Eu comecei a fazer aula de Pilates e na minha primeira aula de Pilates teve uma professora que eu não conhecia. Eu achei que era só uma aula de Pilates. No final da aula foi totalmente diferente. Ela começou a citar um salmo, pediu pra gente olhar no espelho e repetir as palavras: olhe pra você como o Senhor olha pra você. Você é amada, protegida, ungida. E eu falei assim, ela tá usando a profissão dela, que é instrutora de Pilates, que inclusive eu era antes, pra falar de Deus. E eu não fazia isso naquela época, eu só dava aula de Pilates. Ela tá usando o que ela tem, a rotina dela, pra transformar pessoas, nem que seja no final de uma aula. Então talvez a sua forma de falar de Deus é falando para outras pessoas, é incentivando outras pessoas, é ensinando outras pessoas, é mandando, ó, assiste essa live aqui, entra aqui. Você não precisa necessariamente estar no Instagram, criar vídeos e fazer isso. Você deve encontrar a melhor forma de você, pelo menos, fazer com que alguém escute alguma coisa que talvez faça ela sentir alguma coisa, sabe? Teve uma vez que simplesmente me deram um livro, quando eu não acreditava em Deus, me deram um livro que não era relacionado a Deus, mas tinha um testemunho muito forte. Me deram um livro e falaram: se você quiser ler, tá aqui. A partir daquele livro, eu li o testemunho, eu tive coragem de contar minha história e comecei a acreditar mais em Deus e comecei a ler a Bíblia. Por causa de um livro, por causa de uma pessoa que chegou só me entregando um livro. Porque ela sabia que se falasse assim, ó, isso aqui é sobre Deus, eu já não ia querer, porque eu não acreditava em Deus. Então ela falou, ó, só lê esse livro aqui, se tu quiser. E isso me transformou. Então sempre pensem o que vocês vão fazer a partir de amanhã para que vocês possam ser mais parecidas com Jesus. E para finalizar a nossa leitura, a porta estreita e a porta larga. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Qual que é a explicação disso aqui? Entrem sempre por uma porta estreita, porque a porta estreita não cabe mais nada, não dá para passar preocupação, não dá para passar ansiedade, não dá para passar depressão, só passa você. Por isso que ela é estreita. E nessa porta estreita, você vai conseguir encontrar a palavra de Jesus. Porque a porta larga, que nem diz aqui, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Se você entrar por uma porta larga, você pode levar todos os seus pecados juntos com você. Você pode levar todos os erros, todos os pecados, adultério, mentira, assassinato, o que você quiser, porque a porta é larga. Ansiedade, aflição, preocupação, vai passar tudo. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, que é o caminho de seguir Deus. É o único caminho que leva a ter uma vida plena. E finaliza, são poucos os que a encontram. Gente, seguir Deus, ter obediência a Deus não é fácil. É uma das coisas mais difíceis que tem e é por isso que poucos a encontram. Você seguir realmente o que Deus quer para sua vida, não o que você quer, é difícil. Muitas vezes você tem que abdicar de muitas coisas. E esses tempos eu tava discutindo no sentido de debater em relação a isso. Em relação à questão financeira também. Eu pensei, eu sei qual atalho que eu tenho para ter uma vida financeira melhor. Mas não condiz com a minha verdade, eu não vou seguir. E eu tô deixando de realizar sonhos agora para que eu possa seguir Deus. Mas eu confio plenamente que é melhor seguir Deus do que não ter a minha verdade, do que não seguir a minha verdade. E se eu tiver que abdicar de planos agora, para isso eu vou abdicar. Mas no tempo certo, ele vai fazer acontecer. E se ele não fizer, tudo bem. Não sei se vocês assistiram The Chosen que eu indiquei para vocês, da Netflix.
Uma das partes mais emocionantes que tem são quando eles estão realizando uma celebração ali na mesa e eles citam coisas que Jesus fez, mas que mesmo se ele não tivesse feito, já seria suficiente só a presença dele. E esses dias eu comecei a praticar isso. Na verdade, foi na igreja, no domingo. Tava tocando louvor e me veio muito forte isso na minha cabeça. Eu falei assim: Senhor, se você tivesse só aparecido na minha vida e falado comigo, sem fazer milagre na minha vida, sem me curar, já teria sido suficiente. Senhor, se você tivesse somente feito eu enxergar a tua presença e não fazer eu atingir alguma questão financeira ou me mudar de cidade ou ter qualquer viagem que eu fiz, já seria suficiente. Porque a tua presença seria suficiente. E eu nunca, 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 nunca vou trocar a presença de Deus por qualquer coisa. Porque essa é a minha prioridade. E para você que não tenha o costume de orar ou de ler a Bíblia ou de fazer qualquer coisa relacionada a Deus, eu indico que você coloque um despertador no teu celular, em algum horário que você saiba que você vai estar mais tranquila. E toda vez que esse despertador tocar, Agachou? você tem que você tem que parar tudo que você está fazendo e você vai orar, nem que seja por 5 minutos. Ou somente agradecer o que está acontecendo na sua vida. Porque se você acordou hoje, você tá respirando, você tá andando, você tem saúde, você tem tudo. Você tem Deus, você tem tudo. Porque sem saúde a gente não tem nada. Absolutamente nada. Amém, gente? E, só pra finalizar, dessa questão da porta estreita e a porta larga, o que me traz de reflexão? Porque são poucos que as encontram? Se você entrar no lugar, em algum lugar, e as pessoas não sentirem algo diferente em você, você ainda não entendeu Jesus. Você ainda não está se parecendo com Jesus. E tudo bem, isso não é um problema, desde que você busque cada dia mais. Então, sabe aquela pessoa que entra numa sala e todo mundo fala: você tem algo diferente. Você, que nem essa minha professora de Pilates. Na primeira aula eu cheguei pra ela, eu dei um abraço e eu falei: eu vejo Jesus em você. Sem nem conhecer ela. Só pela forma que ela conduziu, pela energia que ela tem. Então, se parecer com Jesus a cada dia, é que também que as outras pessoas enxerguem isso. E esse deve ser o maior objetivo de vocês. Não deve ser ter sucesso, não deve ser construir fama, não deve ser nada. É que as pessoas possam olhar para você e falar: eu vejo Jesus em você, Jesus falou comigo por meio de você. Cara, essa é a coisa que mais me deixa grata. Quando vocês falam: Jesus falou comigo por meio de você. Eu precisava dessa palavra hoje. Eu pedi em oração e foi resposta de oração. Isso não tem preço. E que vocês possam cada vez mais também fazer isso com outras pessoas. Que vocês possam chegar em outras pessoas. E se vocês não conseguem ver se elas estão precisando de algo, chega na pessoa, toca nela e fala: você tá precisando de alguma coisa? Aí a pessoa pode ficar assim: como assim, precisando de alguma coisa, precisando de ajuda, não sei o quê. Você tá precisando de alguma palavra pro teu coração? Você tá precisando de algo para curar o que tá te afligindo? Chegar nas pessoas e realmente falar isso. Essa é a forma que a gente começa a espalhar mais essa palavra, para que, se eu te ajudei, você possa ajudar o próximo, e o próximo vai ajudar o próximo, até a última alma. É um lema que eu tenho na minha vida: até a última alma que eu conseguir. E até onde for possível chegar. No tempo que for necessário. Para vocês terem ideia, Jesus
ficou 30 anos da vida dele sem mostrar que ele era Jesus. Imagina você saber que você é filho do Pai, que você tem o poder de fazer tantos milagres, só que por Deus não falar para ele que ainda não era o tempo dele se revelar, ele não se revelou por 30 anos. E aí ele começou a se revelar aos poucos e ele não queria reconhecimento. Ele curava as pessoas e pedia para que as pessoas não falassem que foi ele. Não espalhassem isso, porque ele não queria ainda aparecer, porque ele sabia que quando fosse revelada a identidade dele, muitos iriam perseguir. E ele sabia que ele iria ser morto. E dos 30 anos, que foi o momento que ele começou a agir, ele foi morto aos 33. Então, que pena, mas também foi a vontade de Deus que o Filho de Deus permaneceu no mundo apenas 3 anos. Só que em 3 anos ele já conseguiu, passar todos esses ensinamentos aqui e transformar milhares de vidas há mais de 2.000 anos atrás. E aí, às vezes, você se pergunta, mas eu quero atingir milhões de pessoas, eu quero, no meu tempo, eu quero ir rápido, eu quero. Se Jesus teve a paciência porque Deus não confirmou para ele que era para ele aparecer, que ele aparecesse no tempo certo, para ele escolher os discípulos certos, mesmo que um tenha traído ele, os discípulos certos para segui-lo, as pessoas certas para ele curar na hora certa, ele teria seguido o que ele quisesse, teria começado antes e teria sido morto muito antes também. Tanto que, não sei se vocês conhecem a cura de Lázaro, a história de Lázaro, que é quando ele ressuscita uma pessoa, que era Lázaro, que ele faleceu, foi colocado, que na época não era um caixão, era como se fosse uma tumba que você fechava assim com uma pedra, uma roda gigante, deixava o corpo lá. E ele permaneceu 4 dias lá, morto. E Jesus estava em outra cidade e ele recebeu uma mensagem antes de Lázaro morrer. Ele está muito doente, venha pra cá, porque Lázaro era amigo de Jesus. Ele está muito, muito doente, venha pra cá porque eu sei que você pode curar. Mesmo Jesus sabendo que ele podia curar, ele não foi pra lá. Ele permitiu que Lázaro morresse para que depois ele voltasse e o ressuscitasse. Por quê? Tinha muitas pessoas que ainda não acreditavam nele. E ele falou, eu fiz isso no tempo certo para que vocês possam ver e crer que eu sou o Filho de Deus. E foi a última coisa que ele fez, esse último milagre que ele fez antes de ser capturado. E ele já sabia que seria o último, tanto que ele falou, esse será o último. E foi no tempo certo. E aí, isso pode causar uma certa raiva em outras pessoas. Então ele tem o poder de ressuscitar pessoas. E aí a pessoa que eu mais amo no mundo morre e ele não ressuscita. Então, Deus não é bom. Deus não é bom. Eu pensava assim, por quê? A gente fica com por quê? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu vou te trazer a resposta, porque é a vontade dele. Você tem que passar por isso. Não adianta. Ele escolhe, mesmo ele vendo uma morte na frente dele, ele escolhe não ressuscitar essa pessoa. E também, de novo, citando The Chosen pra vocês, tem algumas partes na série que são fictícias, não aconteceram na vida real. Só pra trazer o embasamento e esse sentimento de perdão e de raiva. E aconteceu que uma mulher que estava seguindo ele com os discípulos, no meio de uma multidão, foi morta com uma espada no estômago. E Jesus estava na frente dela e do lado estava Tomé, que estava prestes a se casar com ela. Tomé olhou para Jesus e falou, eu sei que você pode fazer.
por favor, traz ela de volta. E Jesus olhou para ele e falou: não é da vontade de Deus. Você vai ter que passar por isso. Jesus teve não digo frieza num sentido ruim, mas ele entende tudo que tem que acontecer na vida de cada pessoa. E aí você pode se perguntar: meu Deus, mas tem bilhões de pessoas no mundo, como que ele me vê? Ele vê tudo. Eu me perguntava isso. Quando eu não acreditava em Deus, eu falava: existem bilhões de pessoas no mundo e ele vai me ver? Por que ele vai me curar? Por que ele vai me salvar? Eu nem mereço. É a mesma coisa quando ele lavou os pés dos discípulos. Todos não queriam que Jesus fizesse isso. Eles falavam: eu não mereço que você faça isso, Jesus. Eu não mereço tanto amor. Eu não mereço isso. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês merecem tudo que há de melhor, porque Deus já escreveu a história de vocês. E se vocês precisarem passar por dificuldades por anos, Ele vai sim permitir até que vocês aprendam a sair dessa situação. Até que vocês aprendam o que tem que ser ajustado, o que tem que ser mudado. Quais erros você ainda está cometendo mesmo você não querendo admitir. E, para mim, o contrário de Deus, da palavra de Deus, é ego. Que é o que o ser humano mais tem. Ego. Mas eu não erro. Mas o outro faz muito pior. Mas as pessoas me criticam, as pessoas me rebaixam e eu não faço nada. Eu sou tão boa com as pessoas e as pessoas não são boas comigo. Todo mundo tem essas cascas, que é o ego. Mas para olhar também quais foram os seus erros. O que você deveria ter pedido perdão. Porque começa em você também. Então eu peço pro outro: mude suas atitudes. E aí eu não mudo. E tudo permanece igual, ninguém muda. E fica nessa disputa de ego. Eu não mudo, você não muda. Num relacionamento, começa a esfriar, um fica no quarto, outro na cozinha, um não fala com o outro, dá aquele selinho ou nem dá. Por quê? Porque não tá tendo a comunicação e admitir os erros. Ó, a Adri falou aqui no chat, que mensagem linda. A Josi: eu tô tirando todos os dias meu primeiro horário da manhã pra me dedicar a Deus, tá sendo transformador. Vou colocar o despertador pra sempre te ouvir. Carol, que Deus continue te abençoando, minha linda, vou precisar sair. Um beijo. Sempre coloquem despertador para que vocês tenham um tempo. Eu gosto muito de ter o meu tempo com Deus de manhã, que é o tempo que tem silêncio, mas também à noite e também a hora que Deus me tocar e que eu achar que eu preciso de uma palavra, eu tô aflita. Quando eu tô aflita, eu começo a ficar preocupada, eu já paro, vou pro quarto, nem que seja 15 minutos e já volto renovada, eu já tiro. E vocês, assim como Jesus tinha o poder de fazer milagres e repreender as coisas, ele também deu essa autoridade para nós. Então, quando as pessoas falam assim: eu repreendo em nome de Jesus, sai, tira de mim, a gente tá repreendendo o que a gente não quer mais pra gente. Então, quando eu começo a ter pensamentos ansiosos, pensamentos de preocupação, eu vou lá e já repreendo. Jesus, eu repreendo no teu nome esses pensamentos, tira de mim, esse pensamento não é meu, eu não posso pensar isso de mim, esses pensamentos não estão vindo de mim, ou esses pensamentos estão vindo de outra pessoa que está falando isso pra mim, mas eu não sou assim, eu sou tua filha, eu sou amada, eu sou protegida, eu sou escolhida. E aí você repreende. Amém? Gente, vou finalizar com uma oração aqui com vocês, tá? Então, eu quero que vocês, se vocês estiverem fazendo alguma coisa agora, vocês parem, prestem atenção, para ter pelo menos 2 minutinhos com Deus, tá? Porque Ele merece pelo menos 2 minutos
da sua atenção. Deixa eu só beber uma água. Vão respirando fundo, se conectando com Deus. Vou pedir que vocês fechem os olhos de vocês. Puxem o ar bem fundo pelo nariz e soltem pela boca. Finja que você está respirando o ar da paz de Jesus e soltando todas as tuas aflições. Então agora pensando nisso novamente, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Senhor, eu te agradeço pelo dia de hoje, eu te agradeço por esse encontro maravilhoso que eu tive. Senhor, toca a vida dessas mulheres que estão aqui, toca o coração delas para que elas possam ser cada dia mais parecidas com o Senhor. Senhor, que você traga cada vez mais vidas para eu transformar e você traga também vidas para essas mulheres transformarem, porque assim a gente vai conseguir atingir o que o Senhor quer para a nossa vida e para o nosso mundo, que é conquistar cada vez mais corações para o Senhor. Senhor, eu te agradeço por cada pessoa que está aqui, que tirou um tempo para estar disponível aqui, não para mim, não para ela, mas especialmente para o Senhor. Senhor, tire todas as aflições, tire todas as preocupações, tire toda a ansiedade. Eu repreendo todo pensamento de ansiedade, todo pensamento de depressão, síndrome do pânico, qualquer doença física que esteja atingindo qualquer uma delas ou algum familiar delas ou qualquer pessoa que elas conheçam, Senhor. No teu poder eu sei que você tem o poder de curar, Senhor. Se você me curou, cure outras pessoas, faça milagre, toque no coração delas, restaura a vida, Senhor. Por favor, Senhor, eu peço que você toque no coração delas. Eu peço que você repreenda todo pensamento mal, todo pensamento que tá na cabeça delas, que tá impedindo elas de viver a vida que elas realmente merecem, que o Senhor tem para elas, que tá fazendo com que elas tenham medo de seguir em frente, medo de não conseguir conquistar o que na verdade já foi escrito pelo Senhor. Mas principalmente, Senhor, eu peço que você continue sendo presente na vida delas, que você sempre esteja presente, olhando e cuidando por elas. Que você, Senhor, sempre se faça presente, se mostre a elas. Se elas não estão te sentindo, Senhor, que você se mostre a elas. Que você faça elas enxergar que você as enxerga. E que você as ama do jeito que elas são, Senhor. Senhor, eu quero pedir também nesse momento especial, brevemente, que você haja na vida da minha mãe, Senhor, que toque o olho dela, que faça com que essa cura seja realizada, porque os médicos falaram que não tem solução, mas o Senhor é o médico dos médicos, o médico dos milagres, o Senhor tem o poder de fazer, de transformar, de trazer essa cura para a vida dela, Senhor, e que o Senhor toque sempre, cada vez mais a vida dela também, para que ela possa ter a fé e que a fé dela e a nossa oração possa a curar, Senhor, e que a gente tenha um testemunho lindo a partir disso. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores. E aí, como é que vocês estão? Mais aliviadas? Deixe um amém aqui pra mim no chat. Amém, Casey, maravilhosa. Como é que você tá, minha linda? Casey sempre presente. Palavra linda. Amém. Que a gente possa sempre ter esses encontros, que eu possa sempre espalhar mais essa palavra para vocês e para o mundo, e que a gente possa compartilhar com mais pessoas. Então, quando tiver live, compartilhem, adiciona pessoas no grupo. Às vezes vocês vão mandar a live para alguém, a pessoa não vai assistir, mas depois eu vou colocar no YouTube, você manda o link para ela assistir no tempo dela, mas que pelo menos ela assista, pelo menos ela escute alguma coisa que vai fazer com que toque o coração dela e ela consiga se conectar mais com Deus, tá bom? Se alguém aqui ainda, eu esqueci totalmente da fotinho, né? Mas se alguém quer tirar um print da foto de hoje, deixa só, eu tô meio oleosa minha cara aqui. Se alguém quiser postar no Instagram, lá no Story eu vou repostar todas vocês, para que cada vez mais a gente espalhe mais essa palavra para as pessoas. Tirem a fotinho aí.
Foi? Minhas lindas, muito obrigada por estarem aqui, mas principalmente Deus agradece e fica muito feliz de vocês estarem aqui tirando esse tempo para eles, tá bom? Eu desejo uma boa noite para todas vocês e um ótimo resto de semana também, né? Que a gente ainda tá na terça-feira. Que seja uma semana abençoada, cheia da presença de Deus. Tá bom, minhas lindas? Um beijo para vocês. Tchau. Beijo. Obrigada por essa palavra. De nada, meus amores. Um beijo.